Marina acordava todos os dias ao som do mar, quebrando suave contra a areia dourada de Caraíva e o canto melodioso dos pássaros, que faziam ninhos nas copas frondosas das amendoeiras centenárias perto de sua casa simples de taipa. Pintada de amarelo, desbotado pelo sol inclemente da Bahia, que batia implacável durante a maior parte do ano, transformando aquele pequeno paraíso no extremo sul do estado em um refúgio de luz e calor, onde o tempo parecia ter esquecido de passar com a mesma velocidade que passava no resto do mundo. E depois de preparar seu café preto forte, moído na hora com grãos que comprava direto de um produtor orgânico de Trancoso, e comer uma tapioca quentinha com coco ralado fresco, que comprava todas as manhãs de Dona Neuza, na pracinha central, onde as mulheres se reuniam para vender suas iguarias caseiras e fofocar sobre as novidades da vila. Marina caminhava descalça pelas ruas estreitas de areia fofa e limpa, sentindo os grãos quentes entre os dedos dos pés, passando pelas casinhas coloridas de arquitetura simples, pelos jardins cheios de hibiscos vermelhos e amarelos, pelas galinhas que ciscavam livremente nos quintais, pelos cachorros vira-latas amigáveis que conheciam todo mundo e faziam festa para cada morador que passava, até chegar à escolinha municipal onde ensinava crianças de 5 a 10 anos. Filhos de pescadores que acordavam antes do amanhecer para lançar suas redes, artesãos que trabalhavam madeira e sementes transformando em peças únicas vendidas nas lojinhas do vilarejo, e donos de pousadinhas rústicas que acomodavam os turistas que descobriam aquele pedaço de paraíso preservado e desconectado do mundo moderno. Crianças que cresciam absolutamente livres e selvagens entre o rio Caraíva de águas mornas e marrons que encontrava o Oceano Atlântico em um abraço eterno, brincando na areia, nadando sem medo, subindo em coqueiros, correndo descalças, aprendendo desde cedo a pescar, a identificar plantas medicinais, a respeitar a natureza que era sua casa e sustento. E Marina ensinava essas crianças a ler e escrever usando histórias da própria terra delas, contando sobre os Pataxó que habitaram aquelas terras sagradas muito antes de qualquer brasileiro europeu chegar ali com suas caravelas e suas doenças e sua arrogância colonizadora. Sobre os recifes de corais que formavam piscinas naturais durante a maré baixa e protegiam a costa das ondas mais fortes. Sobre as tartarugas marinhas que vinham desovar na praia escura durante a temporada certa, sobre as baleias jubarte que passavam perto da costa em sua migração anual, sobre a importância vital de cuidar e preservar aquela natureza exuberante e frágil ao mesmo tempo que os alimentava e sustentava e dava sentido às suas existências. E Marina amava profunda e incondicionalmente cada uma daquelas crianças como se fossem suas próprias, porque ela própria havia crescido ali exatamente assim. Nascida de uma mãe habilidosa que fazia rendas de bilro sentada na varanda durante as tardes e vendia suas peças delicadas para turistas encantados com o trabalho manual e artístico. E um pai pescador de pele curtida e mãos fortes que saía para o mar todo santo dia antes do sol nascer, quando o céu ainda estava roxo e as estrelas teimavam em não desaparecer completamente, voltando ao meio-dia com peixes frescos que Marina aprendera desde pequena a limpar e preparar. E ela conhecia intimamente cada palmo daquele vilarejo mágico onde não havia carros circulando porque as ruas eram de areia e estreitas demais, onde a energia elétrica tinha chegado há pouco mais de 10 anos através de um projeto do governo que causou polêmica entre moradores que temiam a descaracterização do lugar, onde todos se conheciam pelo nome, pela história familiar, pelos amores e desamores, pelas alegrias e tragédias que se acumulavam ao longo de gerações. Embora Marina tivesse ido estudar pedagogia em Porto Seguro, a cidade maior dali a algumas horas de viagem difícil entre estradas de terra e travessias de balsa, onde havia faculdade e shopping e internet rápida e todas as conveniências da vida urbana, e embora pudesse perfeitamente ter ficado lá construindo uma carreira mais promissora financeiramente, com oportunidades de crescimento profissional e um salário decente que lhe permitisse comprar coisas supérfluas, Marina tinha voltado para Caraíva assim que se formou porque sentia no fundo da alma que seu lugar verdadeiro era ali, ensinando as crianças da sua terra natal, preservando e transmitindo as histórias e tradições ancestrais que corriam sério risco de se perder e diluir com o turismo crescente e avassalador que chegava trazendo dinheiro, mas também ameaçando a identidade cultural daquele lugar. E com a modernidade que chegava devagar, mas inevitavelmente chegava, transformando pescadores em guias turísticos, casas simples em pousadas caras, praias desertas em pontos de selfies. E ela estava com 28 anos completos naquele fevereiro particularmente quente e úmido, quando até respirar parecia um esforço extra e o suor escorria pelas costas de qualquer um que ousasse se mover sob o sol do meio-dia.
quando Rodrigo apareceu no vilarejo caminhando pela trilha que vinha de Trancoso, carregando nas costas mochilas enormes e pesadas repletas de equipamentos fotográficos profissionais. Câmeras caras com lentes grandes e tripés de alumínio que chamavam atenção e causavam certa curiosidade entre os turistas comuns que chegavam vestindo roupas coloridas de praia. Carregando apenas celulares e pochetes discretas amarradas na cintura, e ele tinha olhos castanhos profundos e intensos que pareciam guardar muitas histórias ainda não contadas. Segredos e dores e experiências acumuladas de quem já viu e viveu coisas demais para alguém ainda relativamente jovem. Cabelos escuros ligeiramente ondulados e sempre bagunçados pelo vento salgado constante que vinha do mar. Barba de vários dias que não chegava a ser longa, mas também não era apenas sombra e que lhe dava um ar fascinante de aventureiro cansado. De alguém que carrega o mundo nas costas, mas ainda assim continua caminhando em frente. E Marina o viu pela primeira vez exatamente no momento em que ele estava completamente absorto, fotografando o pôr do sol espetacular do lado do rio, onde a água encontrava o céu em tons impossíveis de laranja, rosa, roxo e dourado, aquela luz mágica e efêmera que transformava a superfície calma do rio em um espelho incendiado. E ela passou por ele voltando da escola tarde porque havia ficado ajudando um aluno com dificuldade em matemática, carregando debaixo do braço uma pilha desorganizada de cadernos das crianças que precisava corrigir em casa, e ele levantou os olhos da câmera por apenas um segundo. Apenas um momento brevíssimo, e a viu, aquela moça bonita de vestido leve e florido que dançava com o vento, pele morena naturalmente queimada pelo sol constante. Cabelos cacheados volumosos presos em um coque mal feito que já estava se desmanchando depois de um longo dia, pés descalços sujos de areia como os de qualquer criança. E no rosto aquele sorriso tranquilo e genuíno de quem pertence verdadeira e profundamente àquele lugar. E algo mudou sutilmente no ar entre eles naquele instante fugaz mas significativo. Uma conexão invisível, mas palpável como uma corrente elétrica que nenhum dos dois conseguiu compreender completamente ou explicar racionalmente. E nos dias seguintes Marina começou a vê-lo por toda parte no vilarejo pequeno onde era impossível não cruzar com as mesmas pessoas várias vezes ao dia, fotografando com paciência e atenção meticulosa as canoas coloridas dos pescadores que balançavam amarradas nas margens do rio, pintadas em azuis, vermelhos e amarelos vibrantes que contrastavam lindamente com a água escura. As casas simples e charmosas, com suas hortas caprichadas de temperos verdes e cheirosos que as donas de casa cultivavam com dedicação. Manjericão e coentro e cebolinha crescendo em latas velhas de tinta reaproveitadas, as crianças selvagens brincando descalças na areia fofa, inventando jogos com pedaços de pau e conchas e coisas que a maré trazia, completamente alheias ao mundo de tecnologia e velocidade que existia além daquele paraíso isolado. Os artesãos pacientes trabalhando suas peças intrincadas em madeira de demolição e sementes nativas, transformando materiais simples em objetos de beleza que carregavam a alma daquele lugar. E ela descobriu através de Dona Neuza, que tinha um talento sobrenatural para descobrir tudo sobre todos e que funcionava como a agência de notícias oficial do vilarejo. Sempre sentada em seu banquinho na pracinha, observando o movimento e trocando informações com quem passava, que ele era fotógrafo documentarista de São Paulo. Daquela metrópole gigante e caótica que Marina tinha visitado apenas uma vez e da qual tinha saído com a certeza absoluta de que nunca conseguiria viver em um lugar assim, tão cheio de gente, barulho e pressa, que ele viajava pelo Brasil inteiro registrando comunidades tradicionais e seus modos de vida em extinção, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos indígenas, pescadores artesanais, todos aqueles grupos que resistiam bravamente à homogeneização cultural que o progresso impunha, que estava ali especificamente para fazer um ensaio fotográfico extenso e profundo sobre Caraíva para uma revista especializada em viagem sustentável e turismo consciente. E aquela informação deveria tê-la tranquilizado completamente, afinal ele tinha um propósito profissional ali. Não estava apenas vagabundeando como tantos turistas que chegavam em Caraíva fugindo de suas vidas vazias em busca de um sentido efêmero. Mas ao invés de trazer alívio àquilo, trouxe uma pontada estranha e inesperada no peito de Marina, um aperto pequeno, mas inegável, porque ela conhecia muito bem aquele tipo específico de pessoa. Os forasteiros que chegavam encantados com a beleza primitiva do lugar, com a simplicidade da vida ali, com o ritmo lento que parecia curar feridas urbanas. Os que prometiam sinceramente que voltariam assim que pudessem, que nunca esqueceriam aquele lugar mágico e as pessoas incríveis que conheceram.
e depois desapareciam de volta para suas vidas urbanas complicadas e agitadas, sem nunca mais dar notícias ou mandar nem mesmo um cartão postal. E Marina tinha se prometido solenemente anos atrás. Depois de uma decepção amorosa profunda e dolorosa com um turista argentino bonito e eloquente, que lhe jurou amor eterno e verdadeiro durante todo um mês inteiro de verão escaldante, fazendo planos impossíveis de futuro compartilhado, prometendo voltar buscar ela, prometendo que construiriam uma vida juntos. E depois evaporou como neblina matinal assim que voltou para Buenos Aires, nunca mais respondendo suas mensagens, deixando-a com o coração partido e a dignidade ferida. Que não se envolveria mais emocionalmente com gente de passagem, com pessoas que viam Caraíva como um parêntese exótico em suas vidas reais e não como um lugar onde vidas reais aconteciam todos os dias. Mas Rodrigo era diferente. Ela percebeu isso na tarde em que ele apareceu na escola, pedindo permissão para fotografar as crianças durante as aulas, e ele não chegou invadindo com sua câmera e sua certeza de direitos. Mas pediu com genuína humildade, explicou seu projeto, mostrou interesse real em entender o que ela ensinava e por quê. E Marina disse que sim, mas com a condição de que ele mostrasse as fotos para as crianças e conversasse com elas sobre seu trabalho. Ele concordou imediatamente e passou uma tarde inteira agachado no chão de terra batida da escola, na altura das crianças, ouvindo-as falar sobre suas vidas, sobre o que queriam ser quando crescessem. Sobre o mar e o rio e a floresta que eram seu quintal, e Marina o observou durante todo aquele tempo e viu como ele era gentil, como realmente escutava. Como não tratava aquelas crianças pobres do interior da Bahia como objetos exóticos para suas lentes, mas como pessoas com histórias válidas e importantes. E quando ele mostrou as fotos no visor da câmera digital e os olhos das crianças se iluminaram vendo a si mesmas transformadas em arte, Marina sentiu algo amolecer dentro do peito. Uma defesa que ela mantinha erguida começara a rachar, e depois daquele dia ela e Rodrigo começaram a conversar mais, encontros casuais que se tornaram menos casuais. Ele aparecendo no fim da tarde quando ela fechava a escola, oferecendo companhia para a caminhada até em casa, parando para tomar água de coco em um dos bares à beira-rio. Conversas que começavam sobre Caraíva e se expandiam para a vida, sonhos, medos, histórias pessoais que geralmente guardamos para pessoas conhecidas há muito mais tempo. E Marina descobriu que Rodrigo tinha 33 anos, que havia largado um emprego corporativo em publicidade 5 anos atrás depois de um ataque de pânico que o fez questionar toda a sua existência. Que desde então viajava documentando lugares e pessoas, vivendo de trabalhos freelance para revistas e ONGs, dormindo em pousadas baratas ou na casa de locais que o acolhiam sem endereço fixo. Sem raízes, livre, mas também profundamente solitário de um jeito que ele disfarçava bem mais que Marina, com sua sensibilidade de professora acostumada a ler crianças. Conseguia perceber nos momentos em que ele olhava para o horizonte com aquela expressão distante e melancólica, e ela contou a ele sobre sua infância ali. Sobre como era ter crescido em um lugar onde o tempo passava diferente, onde as estações eram marcadas não por meses no calendário, mas pela chegada das baleias jubarte, pela temporada de desova das tartarugas, pelas chuvas que enchiam o rio e pelas secas que o tornavam estreito e manso. Sobre sua decisão de voltar depois da faculdade mesmo sabendo que ganharia menos, teria menos conforto. Talvez nunca construísse a carreira brilhante que suas professoras da universidade diziam que ela poderia ter, mas que ali ela tinha propósito, pertencimento. Uma comunidade que não era apenas onde ela vivia, mas quem ela era, e Rodrigo a ouvia com uma atenção tão completa que Marina se sentia nua, exposta. Compreendida de um jeito que assustava e confortava ao mesmo tempo, e as semanas passaram e o projeto dele se estendia, sempre havia mais uma foto para capturar. Mais uma história para documentar, mais um amanhecer perfeito para registrar, e todos em Caraíva começaram a notar. Dona Neuza com seus comentários nada sutis sobre como bonito o casal de vocês. Seu Tomás o pescador com suas piscadas cúmplices quando via eles juntos na praia. Até as crianças da escola fazendo desenhos de Marina e Rodrigo de mãos dadas. E a verdade era que eles ainda não tinham se tocado além de esbarrões acidentais, ainda não tinham confessado em palavras o que era óbvio para qualquer um que os visse. Mas a tensão crescia entre eles como a maré que sobe silenciosa, mas inevitável, até que uma noite, durante a festa de São Sebastião, que a comunidade organizava todo ano com fogueira na praia. Licor de genipapo, forró pé de serra e danças que duravam até o sol nascer, Marina bebeu um pouco mais que o normal, permitiu-se relaxar o controle que sempre mantinha. E quando Rodrigo a puxou para dançar, ela foi, e os corpos deles se encontraram no ritmo da sanfona e do triângulo, suados, próximos.
E ele cheirava protetor solar e água salgada e algo masculino que fazia a cabeça dela girar. E quando a música ficou mais lenta, eles continuaram ali colados, balançando mesmo quando o ritmo não pedia mais aquilo, e ele sussurrou no ouvido dela: "Você é a pessoa mais incrível que já conheci", e ela respondeu sem pensar: "Você vai embora". E não era pergunta, mas constatação, e ele ficou quieto porque não podia negar. E ali na praia, com o fogo crepitando e as estrelas absurdamente brilhantes no céu sem poluição luminosa, Marina tomou uma decisão: se ele ia embora de qualquer jeito, se aquilo tinha prazo de validade, então ela pelo menos teria as memórias. Teria vivido aquilo completamente, ao invés de se proteger e se arrepender depois do que não teve coragem de experimentar. E ela o beijou ali mesmo na frente de todos. E o beijo foi sal e cachaça e desejo reprimido por semanas. E Dona Neuza gritou finalmente e todo mundo aplaudiu e riu, e Marina não se importou. E eles saíram da festa de mãos dadas e caminharam pela praia deserta sob a lua quase cheia. E ele a levou para o quarto simples que alugava em uma pousada familiar. E eles se amaram com a urgência de quem sabe que o tempo é limitado, com a intensidade de quem encontrou algo raro e precioso e precisa extrair toda a essência antes que evapore e depois. Deitados nus entre lençóis brancos com brisa entrando pela janela e o som eterno das ondas, Marina chorou. E não eram lágrimas tristes exatamente, mas lágrimas de quem reconhece que o coração vai quebrar, mas que valeu a pena de qualquer forma. E Rodrigo assegurou e não disse vai ficar tudo bem porque ele não mentia, mas disse: eu vou lembrar de você para sempre, eu vou carregar você comigo onde quer que eu vá. E aquilo tinha que ser suficiente, e eles passaram os dias seguintes praticamente grudados, Marina faltando pela primeira vez em anos na escola, mandando recado que estava doente quando na verdade estava febril, mas de outra coisa. Estava consumindo cada minuto que restava com Rodrigo, nadando juntos no rio, fazendo amor em sua casinha amarela com portas abertas para o som da floresta, cozinhando peixe fresco que ele comprava dos pescadores, conversando sobre tudo e nada. E ele fotografava ela sem parar, disse que precisava ter algo concreto para provar a si mesmo que aquilo foi real, que ela existiu, que eles existiram, e Marina deixava. Posava para ele na luz dourada da tarde, nua e sem vergonha, porque o corpo era só corpo e o que importava era o que estava além. A conexão impossível de capturar em picheus, mas que ele tentava de qualquer forma, e então chegou o dia inevitável, a última manhã, a mochila dele arrumada na porta. As desculpas dele prontas sobre o próximo projeto, o próximo lugar, a próxima história que precisava documentar, e Marina não chorou porque tinha decidido que não faria isso. Que daria a ele a lembrança dela sorrindo, forte, dona de si, e ele disse: eu não quero ir, e ela disse: mas você vai, e ele disse: venha comigo, e por um segundo Marina considerou. Imaginou-se largando tudo, seguindo aquele homem pelo Brasil, vivendo de mochila, sem raízes, mas então pensou nas crianças que esperavam por ela na escola. Nas histórias que só ela poderia contar porque viveu elas, no pertencimento que a definia tanto quanto seu próprio nome, e ela disse: você sabe que eu não posso, minha vida é aqui. E ele disse: eu sei, eu sempre soube, e eles se beijaram uma última vez, longo e desesperado, e então ele partiu caminhando pela areia com suas mochilas pesadas. E Marina ficou parada na porta de sua casa amarela vendo ele diminuir na distância, e quando ele virou a esquina e desapareceu, ela finalmente entrou, fechou a porta e permitiu-se quebrar completamente. Chorou como não chorava desde criança, chorou a perda e a gratidão misturadas, e passou os próximos dias em um atordoamento nebuloso. Voltou para a escola porque as crianças precisavam dela, mas estava presente apenas pela metade, e Dona Neuza apareceu com caldos e palavras de conforto. E seu Tomás disse que o mar sempre traz de volta o que é nosso, mas Marina sabia que Rodrigo não era algo que o mar pudesse devolver, e as semanas viraram meses, março se tornou abril. As noites esfriaram um pouco, as chuvas chegaram torrenciais e passaram, e Marina continuou sua rotina, acordar com o som das ondas, café preto e tapioca, caminhar descalça até a escola. Ensinar às crianças, e aos poucos a dor aguda foi virando uma saudade doce, uma marca permanente, mas não mais insuportável. E ela começou a entender que não precisava escolher entre guardar Rodrigo no coração e continuar vivendo plenamente, que as duas coisas podiam coexistir. Que ela podia ter sido transformada por ele e ainda ser completamente ela mesma, enraizada em Caraíva e então em um dia de maio. Quando ela estava na praia com as crianças ensinando sobre as estrelas do mar e a importância de não tirá-las da água, uma das meninas gritou: olha, tia, e apontou para a trilha que vinha da vila. E lá estava ele, Rodrigo, mais magro, mais barbudo, ainda com suas mochilas, mas com algo diferente nos olhos, e ele caminhou até ela pela areia molhada.
E as crianças ficaram em silêncio, sentindo a importância daquele momento mesmo sem entender completamente. E Marina se levantou com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. E ela disse: "Você voltou?" E ele disse: "Eu tentei ficar longe. Fui para 3 estados diferentes, documentei comunidades quilombolas no Maranhão, indígenas no Amazonas, fiz o trabalho que sempre fiz. Mas todas as fotos saíam vazias, todos os lugares pareciam sem cor, e eu percebi que estava documentando vidas de outras pessoas, tentando evitar viver a minha própria. E que você me mostrou o que é pertencimento de verdade, e que eu quero isso, quero pertencer a um lugar, quero raízes. Quero acordar todo dia no mesmo lugar e que esse lugar seja onde você está." E Marina não confiava em sua voz, então apenas perguntou: "E seu trabalho, sua liberdade, suas viagens?" E ele disse: "Eu posso fotografar daqui, posso documentar esta região, há histórias suficientes nos arredores de Caraíva para uma vida inteira de trabalho, as aldeias Pataxó, os pescadores artesanais, os projetos de conservação das tartarugas e baleias, e mesmo que tenha que viajar às vezes, eu sempre voltaria, porque teria um lugar para voltar, teria você para voltar. Se você me aceitar, se não for tarde demais." E Marina olhou para ele, para aquele homem que chegara com câmeras pesadas e alma mais pesada ainda, e que ela havia ajudado a ver o mundo diferente. Que havia aprendido com ela sobre pertencer, mas que também lhe ensinara sobre se permitir amar sem garantias, sobre viver completamente mesmo sabendo que tudo é temporário. E ela disse para as crianças: "Vocês podem brincar um pouco mais aqui na beirinha, mas não entrem fundo na água." Então caminhou até Rodrigo e disse: "Você vai ter que aprender a conviver com areia em tudo, com falta de água quente, com internet que cai quando chove, com o ritmo lento das coisas aqui, com o fato de que todo mundo vai saber da nossa vida porque não existe privacidade em vilarejo pequeno." E ele sorriu aquele sorriso que ela tinha visto apenas em suas memórias por meses e disse: "Eu já estava me acostumando com tudo isso antes de ir embora." E ela disse: "Vai ter que ajudar na escola às vezes, ensinar as crianças sobre fotografia, sobre perspectiva, sobre capturar beleza." E ele disse: "Eu adoraria isso." E ela finalmente sorriu de verdade e disse: "Então, bem-vindo de volta para casa." E eles se beijaram ali na praia com as crianças aplaudindo e gritando de excitação, e o sol estava alto e brilhante. E as ondas continuavam seu ritmo eterno, e Marina sentiu algo se completar dentro dela, uma peça que não sabia que estava faltando finalmente encaixando no lugar. E ela percebeu que pertencimento não era apenas sobre lugar, mas também sobre pessoas, sobre escolher alguém e ser escolhida de volta, sobre criar raízes juntos no solo que o sustentava. E Rodrigo ficou, não temporariamente, mas de verdade, alugou um quartinho que depois virou uma casinha que ele e Marina reformaram juntos. Ele montou um pequeno estúdio onde revelava fotos analógicas que vendia para turistas, começou a dar workshops de fotografia para jovens da comunidade. Documentou Caraíva e arredores com a profundidade de quem realmente pertence e não apenas visita. E Marina continuou ensinando suas crianças, mas agora com Rodrigo às vezes ajudando, trazendo sua perspectiva de mundo mais amplo, mas sempre com respeito pelas tradições e conhecimentos locais, e eles construíram uma vida simples mas plena, acordar com as ondas. Café forte juntos antes que cada um seguisse para seus trabalhos, encontros para almoço na praça, tardes na praia, noites sob estrelas conversando sobre o dia, sobre planos, sobre a vida que estavam tecendo por ponto como as rendas que a mãe de Marina fazia. E quando 2 anos depois eles se casaram na mesma praia onde se beijaram pela primeira vez. Na festa de São Sebastião, como se fechasse um ciclo, com todo o vilarejo presente, com forró e fogueira e licor de genipapo, Dona Neuza chorou dizendo que sempre soube. E seu Tomás disse que o mar sempre traz de volta o que é nosso, e as crianças da escola que agora eram maiores dançaram e riram, e Marina usou vestidos simples de algodão branco, flores do campo no cabelo, descalça na areia como era próprio dela, e Rodrigo usava camisa de linho clara, calça enrolada nos tornozelos. E eles trocaram votos que escreveram juntos sobre escolher raízes, mas também deixar espaço para crescimento, sobre pertencer um ao outro sem deixar de pertencer a si mesmos. Sobre amor que era liberdade e compromisso ao mesmo tempo, e quando se beijaram selando aquelas promessas, com o sol se pondo em laranjas impossíveis atrás deles, com o rio de um lado e o mar do outro, cercados por toda aquela comunidade que era testemunha e parte daquela história, Marina pensou em como a vida era estranha e generosa. Como às vezes temos que perder algo completamente para entender seu valor, como às vezes temos que deixar ir para que possa voltar transformado. Como o amor verdadeiro não é sobre prender, mas sobre escolher ficar, dia após dia, por decisão e não obrigação, e ela olhou para Rodrigo.
Seus olhos castanhos, agora calmos e claros, sem aquela tristeza antiga, suas mãos calejadas de trabalhar madeira para construir coisas ao invés de apenas fotografá-las. Seus pés permanentemente sujos de areia como os dela, e ela viu nele não mais o viajante sem rumo, mas o homem que escolheu um destino e fez dele um lar. E nela mesma ela via não mais apenas a professora, que voltou para sua aldeia, mas uma mulher que aprendera que raízes podem se expandir para incluir outras pessoas sem enfraquecer. Que pertencer a um lugar não significa estar presa, mas estar ancorada, segura, livre para crescer porque há solo firme embaixo, e anos mais tarde, quando Marina contava para seus próprios filhos. Duas crianças que nasceram naquela casa amarela e cresciam entre o rio e o mar exatamente como ela cresceu, sobre como ela e o pai se conheceram. Ela sempre terminava dizendo que às vezes as pessoas certas chegam nas vidas da gente no momento certo, mas de maneiras inesperadas. Que amor não é sempre aquela coisa explosiva e dramática dos filmes, mas pode ser suave e profundo como as raízes das amendoeiras que crescem invisíveis, mas firmes embaixo da areia. Que sustentam árvores imensas contra tempestades sem que ninguém veja, que é isso que o amor deles era. Raízes entrelaçadas sustentando duas vidas que agora eram uma vida compartilhada sem deixar de serem duas pessoas completas. E as crianças ouviam aquela história muitas vezes, mas nunca cansavam. E Rodrigo sempre acrescentava sua parte sobre como quase perdeu a melhor coisa que já lhe aconteceu por medo de parar de se mover. Por acreditar que liberdade era não ter laços, quando na verdade liberdade é escolher seus laços sabendo que eles vão te segurar, não te prender. E Marina sorria e beijava seu rosto barbado e pensava em como Caraíva era sortuda de tê-lo. Como as crianças da escola eram sortudas de ter duas pessoas que amavam ensinar e compartilhar, e como ela havia feito a escolha certa tantos anos atrás de voltar para casa. Porque se não tivesse voltado, nunca teria estado naquela praia naquele pôr do sol específico, quando um fotógrafo perdido apontou sua câmera para a luz dourada e depois levantou os olhos e a viu. E tudo mudou, devagar e depois tudo de uma vez. E Marina viveu o resto de seus dias naquele vilarejo encantado e atemporal, onde não havia carros circulando pelas ruas nem buzinas estridentes, quebrando o silêncio natural das coisas. Onde a energia elétrica ainda falhava nos dias de tempestade forte, quando os raios cortavam o céu escuro e o trovão fazia as crianças se aconchegarem assustadas nos colos das mães. Onde todos sabiam absolutamente tudo da vida de todos, porque não existia privacidade possível em vilarejo pequeno, onde as paredes eram finas e as portas ficavam abertas e as conversas aconteciam em voz alta nas ruas. Mas onde ela tinha profundo propósito de vida, amor verdadeiro e duradouro, senso genuíno de comunidade que a sustentava nos dias difíceis. Raízes tão profundas quanto as das amendoeiras antigas e galhos que alcançavam o céu infinito em busca de luz. E quando ficou velha, com cabelos completamente brancos como espuma do mar e mãos enrugadas e manchadas de tanto trabalhar na terra,